vamos acionar o nosso repórter Carlos Miguel, porque vem o nome de Jean Carlos pintando na área. E eu quero saber se tem veracidade, se já tem proposta oficial, se realmente essa situação procede para o time do Sport. Alô, Miguel, boa noite. Oi, Vibrante, boa noite para você, para quem acompanha aqui a nossa Transamérica, um abraço para toda a nossa equipe. Ô, Vibrante, inclusive, nós estávamos apurando e nem deu tempo de entrar nas manchetes, mas a situação está bem encaminhada entre Esporte Clube do Recife e Jean Carlos. O Jean Carlos é um desejo bem antigo do esporte, né? Não é de hoje que o Leão da Praça da Bandeira tenta levar esse jogador para a Ilha do Retiro. Segundo as informações que já circulam e, logicamente, o esporte não confirma, já houve uma reunião com Jorge Andrade, executivo de futebol, com o empresário de Jean Carlos. Salários acertados, base salarial, tudo ok. O que é que está pendente nessa negociação? O esporte quer fazer um contrato de 1 ano, Jean Carlos quer um contrato de 2 anos com o Esporte Clube do Recife. Então, esse é o impasse para trazer Jean Carlos. A informação do Ceará é de que não há nenhum problema nessa negociação, mesmo o Jean Carlos tendo um vínculo empregatício com o Ceará. O contrato dele só vence no final de 2024. Mas aí o Ceará não iria se opor caso essa negociação fosse fechada por parte do Esporte Clube do Recife. Eu vou fazer aqui um resgate, uma memória de 2022, para vocês terem, o ouvinte Transamérica ter a noção do quanto o esporte ainda tem interesse em Jean Carlos. Na temporada passada, o esporte ofereceu até 3,5 milhões de reais pelos direitos econômicos federativos de Jean Carlos e um salário de 200 mil. Naquela ocasião, o Náutico recusou. E aí, hoje até no Debate Bola, o Vitor Araújo estava conversando sobre isso aqui com os amigos da Transamérica. Sim, e a rivalidade chegaria a tal ponto do o Náutico pegar Wagner Love, que é uma situação que a gente pode falar já já, e eu dizia, nos tempos de hoje isso nem cabe. O que vale é o dinheiro e o que vale é a negociação se for boa para o clube e para o jogador. Naquela época, o esporte não conseguiu tirar Jean Carlos do Náutico. Ele foi para o Ceará, inclusive o Ceará propôs 500 mil na renovação, o Náutico aceitou, ainda tem um valor pendente aí de 100 mil reais para o Náutico receber do Ceará. Mas a negociação com o Esporte Clube do Recife está bem encaminhada e aí podemos ter o primeiro reforço para a temporada 2024 anunciado pelo Esporte Clube do Recife, antes mesmo do anúncio do treinador. É bom lembrar que no último sábado, na entrevista coletiva do presidente do esporte, o Yuri Romão, ele disse que a prioridade número 1 não seria nem contratação de jogador, e sim a contratação de um treinador, e que os outros jogadores seriam anunciados no decorrer do mês até o início da temporada 2024. E aí tem duas situações. Ou o treinador também está bem encaminhado e já sabe da situação do interesse do esporte em Jean Carlos, ou então Yuri Romão tentou dar um drible na imprensa e dizendo que a prioridade seria o treinador, mas ao que parece, jogador também é prioridade já nesse primeiro dia de trabalho do novo Comitê Gestor do Futebol. Vibrante? Olha, é claro que eu vou passar aqui a opinião pro Diego, né? O negócio não está fechado, só que, pelo que o Carlos Miguel traz aí pra gente, esse impasse só da duração do contrato, eu não acho que é um ponto para desfazer uma negociação, não acredito. Se já está acertado base, etc. E outros pontos também de contrato, que geralmente, meus amigos, vem com número de jogos que atua, número de jogos em que é titular, número de gols marcados, tudo isso faz parte de um contrato de atleta profissional, principalmente de meia para frente, né? De posição meia para frente, para ataque. Então, só a duração do contrato, eu acho que não entrava, né? Eu acho que não para uma negociação. Eu acho um grande nome para o esporte, principalmente pela divisão que o esporte permanecerá para o campeonato da Série B. Para as competições que o esporte vai ter pela frente, eu avalio o Diego, jogador meia, canhoto. Luciano Juba deixou essa saudade, nada a ver de característica do Juba, mas era um canhoto, o esporte perdeu um canhoto,
a qualidade da bola parada direta pro gol e também em cobrança de faltas laterais. O Jean Carlos é maestro nisso aí. Cobrança de escanteio sempre muito venenosa do Jean Carlos. Eu vejo como uma contratação muito boa. Não sei qual é, se tem teu aval também, Diego. Com relação à duração do contrato, é apenas um mero detalhe. Mas características de jogo, o Sport já faz uma primeira ótima contratação se isso vier a ser concretizado, Vibrante. O torcedor rubro-negro já vinha esperando o Jean Carlos há um bom tempo. E para essa lista de jogadores que estão com final de contrato para o final do ano, caso se vier a acontecer de uma saída de um meia armador, como pode vir a acontecer com o Jorginho, que tem final de contrato, o Jean Carlos seria uma peça de reposição. Se o Jorginho estiver nos planos para o futuro treinador e tiver 2 meias de armação, o Sport ganha e muito em termos de recursos técnicos. Seria um Jorginho e um Jean Carlos, o Sport pode jogar tranquilamente num 4-4-2. Jogando num 4-3-3, o Sport ganha muito com um jogador aberto com o Jean Carlos, porque o Jean Carlos é um jogador versátil. Joga muito bem no lado esquerdo, joga muito bem no lado direito. Você pontuou muito bem. É um jogador responsável pela bola parada. E ele tem esse recurso que é fundamental e importante, coisa que o Sport não teve como uma referência neste ano. O Edinho fez isso algumas vezes, o Luciano Juba fez isso algumas vezes, mas não teve um cara responsável como o Jean Carlos faz isso, e muito bem. Foi assim no Náutico, foi assim no Ceará. Inclusive, o Jean Carlos fez o gol da vitória neste ano, quando o Sport perdeu para o Ceará por 2-1 no Castelão. Certo. Agora, o Denis, a infelicidade desse goleiro do Sport, Carlos Miguel. Vibrante, a situação do Denis ficou complicada, né? Chegava a informação hoje no final da tarde, quer dizer, no início da tarde, dessa lesão que o jogador sofreu e ainda com vínculo empregatício com o Sport Clube do Recife. É bom lembrar que o contrato dele vence amanhã e hoje no Debate Bola também nós já estávamos explicando em tese, na teoria, como fica essa situação. Como o jogador tem contrato com o clube, ele vai permanecer no clube. O Sport vai ter que tratar da situação da lesão do jogador. É uma lesão no joelho, vai passar por fisioterapia, por cirurgia inclusive, e a fisioterapia já começou no CT. A informação inicial dos médicos do Sport é de que ele fique pelo menos nos próximos 2 meses aí em inatividade. Então vai ter esse contrato renovado, continua no clube até recuperar-se da lesão que ele sofreu no joelho. E pegou todo mundo de surpresa, né? Porque o Denis foi um goleiro que acabou indo para o banco de reservas na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport dava a entender que não tinha interesse em continuar com o jogador, mas aí vai ter que renovar agora esse vínculo empregatício. A lesão no joelho atingiu o menisco. Agora, o que é menos grave, Vibrante, é que a questão foi menos grave do que a lesão anterior que ele sofreu, né? Porque o Denis já tinha sofrido uma lesão em 2022 que pegou o ligamento. Dessa vez atingiu o menisco. Então a recuperação leva um certo tempo, 2 meses no mínimo, mas ele já está fazendo fisioterapia, vai passar por essa cirurgia e continua com vínculo empregatício, que agora o Sport vai ser obrigado a renovar o contrato dele, pelo menos no tempo do tratamento. Se o Sport tiver interesse em que ele permaneça para a temporada 2024, aí isso vai ser uma outra negociação, Vibrante. Ok, tá bom. A gente já pode falar em qual perspectiva para se marcar uma data de apresentação do elenco para 2024. Eu sei que o campeonato acabou agora, porém, o Campeonato Pernambucano, ele começa cedo em janeiro, né? Começa cedo. 10 de janeiro já tem bola rolando aí para... A tabela oficial ainda não saiu, né? Mas a gente já vai ter jogo valendo pelo Pernambucano. Então, já tem alguma previsão, Miguel? Vibrante, de pré-temporada ainda não. O novo comitê gestor assumiu hoje, né? Com o João Marcelo, com o Ricardo Drubski, com o próprio Jorge Andrade, que continua no clube, com o Rafael Campos. Então, esse comitê gestor começou a trabalhar a partir desta quarta-feira,
E agora vai se traçar não só os jogadores, Jean Carlos aí já é o primeiro nome que interessa desse comitê, mas também a renovação de alguns outros atletas. Mas ninguém até agora chegou oficialmente para dizer, olha, nós temos interesse na renovação de um atleta A, B ou C. Ainda não. O fato, nós temos aqui contratos mais longos com o Sport Clube do Recife. Goleiro Renan, que tem contrato até 2024, final do ano que vem. Roberto Rosales, também até o final de 2024. Everton, até julho de 2026. Os zagueiros, Rafael Thierry, que inclusive renovou até 2025, já tinha renovado este ano, até o final de 2025. Sabino, que está com a fissura no pé, até abril de 2024. Chico, até o final de 2024. Renzo, até o final de 2025. Então, esses são os zagueiros que o Sport tem já no elenco. Volantes, Ítalo e Pedro Martins, até o final de 2025. Fábio Matheus, que foi bastante utilizado nesta Série B, até o final de 2026. O atacante Paulinho, até o final de 2025. E tem a situação dos emprestados. O zagueiro Rian, atacante Flávio, zagueiros Marcelo Ajus, este segue emprestado. O Kaique, João Igor, que foram para a Chape. Thiago Lopes está no Vitória. Elias estava no Figueirense e também passou pelo Botafogo da Paraíba 2 vezes, não é? Segue emprestado. Denival tem contrato até dezembro de 2024. Lucas e Juan até dezembro de 2026. Ou seja, tirando esses jogadores que estão emprestados, o Sport tem um certo elenco para trabalhar o início de pré-temporada. Mas, por exemplo, não se tem atacante aqui. Todos os atacantes do Sport, exceto aqueles que são da base, eles têm contratos se encerrando agora no dia 30, ou seja, amanhã. Então o Sport teria que contratar atacante, vai ter a questão do meia. Jorginho, a informação inicial, foi citado agora pelo Diego. O Jorginho é um jogador que interessa a uma parte da diretoria do Sport, então tudo isso vai ser negociado antes mesmo do início dessa pré-temporada que ainda não foi definida. Eu, inclusive, já comecei a pensar na frente. É incrível, né? Mas é porque com essa possibilidade da renovação do Jorginho e a vinda do Jean Carlos também, né? Eu queria muito que a gente começasse a gente não, né? No caso, os técnicos parassem de pensar só dentro daquela mesma caixinha, né? De tem que ter 3 jogadores com cada um aberto num lado do campo, um cara centralizado e... Você não pode imaginar no elenco que você tem Jean Carlos e Jorginho, você vai botar um ou outro. Eu vejo os dois jogando juntos, sabe, Diego? Eu acho que 2 caras talentosos como eles são, não dá pra desperdiçar de você botar nenhum deles no banco, não. É porque no futebol, hoje em dia, Carlos, ficou naquele padrão, né? De você jogar sempre num 4-3-3, ou de você colocar sempre aqueles pontas velozes, ficar com um atacante de referência e apenas um jogador responsável na criação. Porque o futebol hoje em dia ficou tão veloz, ficou tão dinâmico, que você deixou aquele clássico 4-4-2 de lado, né? Quando você tinha o 8 e o 10, ou então o 7 e o 10. Então, você tem o privilégio de ter 2 jogadores armadores, 2 jogadores técnicos à sua disposição, então você deixa um esquema como esse de lado, né? Acabou se tornando um esquema obsoleto. Mas eu não penso dessa forma. Se você pode colocar o 4-4-2 em prática, por que você não pode implantar? Então você tem um meia armador como o Jorginho, que tem um ponto negativo, que é o desgaste. Ele se desgasta muito rapidamente. Mas o Jean Carlos não. O Jean Carlos é diferente. O Jean Carlos é um meia técnico, mas ele tem como característica física o vigor. Ele corre mais, ele se desprende mais. Então você pode implantar um 4-4-2 com esses 2 jogadores, com o Jorginho e com o Jean Carlos. E no ataque você pode ter um centroavante e um segundo atacante para dar esse auxílio com a velocidade de jogar pelos lados. Eu vejo que o Sport pode ter uma variação tática entre um 4-3-3 e também um 4-4-2, já que o Jean Carlos pode ter essa variação de posição com o Jorginho sendo um meia e o Jean Carlos como um meia atacante também. Miguel, o Sport demonstrou interesse no Fabrício Daniel, tentar renovar com o Fabrício Daniel. Opa, cadê o Miguel? É um atleta que você tentaria, Diego? Fabrício, permanecer para o ano que vem, porque eu acho que ele foi pouco aproveitado. Há rumores que houve um desentendimento do Henderson com o Fabrício. Eu ouvi falar também. Não é? E por isso ele teria sido tão pouco aproveitado. Quando o Henderson sai, ele vai para o último jogo, faz 2, joga bem, né? Se mostra um cara muito
Um atleta que poderia ter sido muito mais bem aproveitado durante a campanha. O que é que você acha do nome dele? Ele é voluntarioso, Vibrante. Confesso a você que Fabrício Daniel poderia ganhar mais uma temporada na equipe do esporte. Só que ele tem vínculo com o Coritiba. E o Coritiba tá na Série B. Então, com certeza, ele vai se tornar um adversário do esporte na próxima temporada. Mas eu tentaria, sim, Fabrício Daniel. E além dele, são 10 atacantes que estão em fim de contrato com o esporte. Então, além dele, também eu contaria com o Edinho. Eu daria mais uma oportunidade para o meio atacante do esporte, que eu acho também que ele é taticamente importante. Rapaz, foi interessante agora como o Diego... Ele leu meu pensamento aqui pelo seguinte. Eu, há dois dias, ou foi ontem, me passaram a lista com 10 nomes de atacantes. Miguel pode até confirmar aí. 10 nomes, todo mundo vencendo contrato. Inserindo Diego Souza também, né? Que está encerrando, Wagner Love, aí saiu. Né, aqueles nomes, Michel Lima, não sei quem. Eu falei exatamente isso. Eu disse, eu brigaria pela permanência do Fabrício. Eu pensaria na renovação do Edinho. Botaria na mesa, pelo menos. Não tem um comitê gestor agora? Isso. Eu colocaria na mesa. Vamos avaliar, Edinho. O que é que você acha? O que é que você, fulano, acha? O que é que o Cicrano acha? Eu botaria na mesa. Os outros. Boa sorte na carreira de vocês. Pois não, Miguel? Você falava aí do Fabrício Daniel, ele já se despediu nas redes sociais do esporte, retorna realmente ao Coritiba, que pena. Vai disputar a Série B do ano que vem pelo Coxa, o Diego falou certo, então já houve essa despedida. Vamos lá, Edinho, emprestado do Fortaleza, contrato vence em dezembro, 31 de dezembro. Gabriel Santos, emprestado de São Bernardo, o empréstimo vai até o dia 30 de novembro, ou seja, amanhã. Fabrício Daniel já se despediu, ou seja, já não conta mais com ele no esporte. Labandeira, emprestado do Defensor Sporting, do Uruguai, tem contrato até 31 de dezembro deste ano. Wanderson, até 31 de dezembro deste ano. Wagner Love, até 31 de dezembro deste ano. Aliás, um parêntese aqui para o Wagner Love. O Náutico estaria interessado em Wagner Love. Foi uma informação também que começou a circular nos bastidores. Oficialmente não há proposta, mas nos bastidores há uma informação extraoficial de que o Náutico já teria, inclusive, colocado dentro do orçamento o salário que seria proposto ao Wagner Love, que empresários ajudariam a pagar este salário. Wagner Love vai definir a situação dele junto com o empresário até esta sexta-feira. Então, até sexta-feira, até o final da semana, Wagner Love deve decidir a vida dele. Se o esporte realmente tem interesse, e o esporte até então não se pronunciou oficialmente sobre isso, se ele vai para outro clube ou se encerra a carreira. Porque também se cogitou a aposentadoria do Wagner Love, assim como se cogita agora a aposentadoria do Diego Souza, né? O Diego Souza tem 38 anos, um ano mais novo do que o Wagner Love, mas já está falando em aposentadoria. Contrato de Diego Souza também se encerra agora no fim da temporada. Olha, com clubes atrás do Wagner Love, né? Náutico querendo, Joinville querendo. Aí essa história do Vitória a gente não tem certeza, tá? Mas equipes ainda se interessam pelo futebol dele. Se ele tiver afim ainda, prepara o físico que ele tem. Ele tá bem. Fisicamente o cara continua bem. Agora, eu acho que ele chegou num patamar onde ele precisa conversar com a família, né? Filho, esposa, tal. E aí, o que é que vocês acham também? Querem mais minha presença aqui? Ou ainda dá pra mais um ano e tal? O filho tá aqui, né? Jogando no esporte. Tá jogando no esporte. Então, de repente, isso pesa pro Náutico também, né? De ficar aqui no Náutico, no Recife, tal. O caso do Diego Souza é diferente, né? Porque ele veio fora de forma, não conseguiu entrar em forma. E mesmo sendo um ano mais jovem, mas não se cuidou da maneira como o Wagner Love, por exemplo, se cuidou, né? Para isso. Tá bom, Miguel. Queria saber de você agora quem é o seu convidado. Vamos lá. O convidado, a gente vai ouvir o Yuri Romão agora comentando sobre o que ele espera desse novo comitê gestor que começou a trabalhar efetivamente nesta quarta-feira e, pelo visto, está trabalhando a todo vapor. Esporte. Troca de passe. Seguindo com a homenagem às grandes cantoras, nova matéria, Maria Bethânia. A matéria é nova assim, viu, Núbia Lafayette? Eita, canta muito também, Miguel. Canta muito. Vamos ouvir Yuri Romão explicando como, na visão dele, vai funcionar esse novo modelo de gestão do futebol do esporte. Mas só uma última informação, José Anísio, preparador de goleiros, também foi demitido na tarde de hoje. Vamos ouvir Yuri Romão. Eu acredito que
a partir de agora, né, a gente possa dar mais fluidez, dar mais uma outra cara, né, na gestão do departamento de futebol, para que possamos obter o êxito que gostaríamos de ter tido. No mais uma vez, né, pedir desculpas aí ao torcedor do esporte por não termos entregue aí o tão sonhado acesso, e desejar boa sorte a João Marcelo e a equipe, né, Rafael Campos e Guilherme Falcão, a Jorge e ao Ricardo Drubski, né, que se incorporará aí ao nosso time, né, gestor, a partir de amanhã.